Olá, sou o pastor Ailton Alves e hoje quero lhes falar sobre fé para andar sobre as águas. Em Mateus capítulo 14, versículos 24 a 29 se lê: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele diz: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amigos, Jesus nunca usou as prerrogativas do poder espiritual que repousava sobre ele para aquilo que não fosse estritamente necessário. Naquele finalzinho de noite, os discípulos no mar da Galileia estavam em apuros para vencer a força do vento e não podia retornar à margem onde Jesus estivera orando, na solidão do deserto, a noite toda. Jesus então resolve caminhar por sobre as águas. Quando o Senhor vai se aproximando do barco, o quadro que se vê parece muito mais com o de crianças assustadas do que de homens maduros e espirituais. Os acontecimentos naquele barco, no mar da Galileia, apresentam algumas nuances em relação à fé que gostaria de compartilhar com você. Primeiro, nossa fé será desafiada dia após dia, seja na presença ou na ausência de Jesus. Vezes por outra, os fortes ventos vão soprar e vão agitar as ondas do mar, no lugar onde estamos. E isso trará aflição, medo e ansiedade. Porém, se estamos nesse lugar, em obediência à direção que o Senhor nos dá, Ele contemplará, e antes que o barco venha a pique, Ele virá em nos socorrer. Segundo, são nos momentos de lutas e aflições que teremos a oportunidade de experimentar coisas do sobrenatural de Deus. Nem sempre estaremos suficientemente preparados para estes momentos. Aqueles homens, ante aquela espetacular experiência com Jesus andando sobre as ondas do mar, não agiram na medida da fé que deveriam apresentar, mas agiram como incrédulos. Preferiram acreditar em fantasmas, seres espirituais folclóricos, do que na possibilidade de que fosse o seu Senhor vindo lhes socorrer. Afinal, o mesmo Jesus que no dia anterior havia multiplicado pão e peixe para que uma multidão se alimentasse, não poderia andar sobre aquelas águas? A maior vergonha, porém, foi: ficaram aterrorizados. Há, de igual maneira, cristãos maduros que temem fantasmas, obras de feitiçarias, mandingas, orações contrárias e outras supostas manifestações espirituais, desprezando o poder que o Senhor tem para lhes socorrer. Terceiro, são nos momentos desafiadores que a nossa fé pode dar o passo adiante e nos fazer literalmente caminhar sobre as ondas. A fé do crente sempre sairá fortalecida quando for desafiada, mas o exemplo de Pedro mostra que, mais do que uma fé fortalecida, momentos como aquele do mar da Galileia foram feitos sobre medida para que a nossa fé venha alcançar patamares inimagináveis, se aproveitarmos adequadamente. Enquanto os demais discípulos se recompunham do medo e da vergonha, ante a voz tranquila de Jesus, que se identifica e exorta: Tende bom ânimo, sou eu, não temais? Pedro não perde a oportunidade e se posiciona: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Que homem extraordinário é Pedro! Como eu ficaria desapontado comigo mesmo se eu estivesse naquele barco e perdesse aquela oportunidade que Pedro aproveitou tão esplendidamente. Parece pretensioso da parte de Pedro pedir para ir ter com Jesus
enquanto ele já estava a caminho do barco. Pode até ter parecido pretensioso para os amigos, os colegas de Pedro, mas entendo o seguinte: há muita gente vivendo uma fé simples e acanhada, preferindo sempre a segurança do barco, esperando o socorro chegar enquanto se encolhe em um canto qualquer, enquanto outros surfando na crista das ondas das oportunidades do sobrenatural. Mas afinal, por que se contentar com uma fé modesta, que não nos leva a ver o sobrenatural? Uma fé que não nos leva a experimentar coisas novas, coisas impossíveis, por nos colocar sempre acomodados à segurança do barco, nunca será sólido o bastante. Há uma luta dentro de cada um de nós entre o desejo de experimentar coisas extraordinárias e nos aquietar à sombra do convencional. Pedro venceu essa batalha e por isso foi o único a poder dizer, tempos depois: eu não perdi a oportunidade, eu obedeci a Jesus, saí do barco, venci as leis da natureza, eu andei sobre as águas. Que tal, amigo? Você e eu experimentar, vez por outra, sair do convencional, da segurança do barco e declarar: Senhor, se me chamar, se me der a ordem, eu irei até vós, e sobre as ondas do mar eu irei caminhar. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.